Olá você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, que coisa boa, estamos de volta com o nosso MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. Mais um episódio para falar sobre política, para falar sobre assuntos importantes e agora do interior de Roraima. E nós vamos conversar com uma personagem, uma personalidade política que está fazendo valer a pena o voto daquelas pessoas que acreditaram nela lá no centro-sul de Roraima, no município de Iracema. Eu estou falando da vereadora Valda Lemos. Pense numa mulher retada, corajosa, que está brigando, literalmente brigando, pelos direitos, pela dignidade do povo de Iracema. O que me fez ter interesse de entrevistá-la aqui no MacuxiCast foi um vídeo de um quiprocó daqueles numa das sessões da Câmara Municipal local. E a vereadora Valda Lemos bateu na mesa, disse que não aceita pressão, disse que não aceita chantagem e disse, inclusive, que já sofreu ameaças. E aí eu pensei na hora. Além de publicar no Instagram, eu quero conversar com esta mulher. A vereadora Valda Lemos, do município de Iracema, ela diz que procura exercer o mandato com muita personalidade, fiscalização e proximidade com a população. Sempre perto da administração pública, mas sempre com o olhar voltado para a população. É servidora pública, Valda? Sim. Servidora pública? Sou servidora pública do município de Boa Vista, professora efetiva do município de Boa Vista. Coleguinha, porque eu também sou professor. Eu sou professor de línguas. Ai, que legal. Também sou formada em biologia, né? E sempre faço também o seletivo do Estado e sendo também professora de biologia de ensino médio. Então, seja bem-vinda ao MacuxiCast. Muito obrigada. Então, como é que está o clima? Para começar, eu passei 11 anos da minha vida de jornalista viajando todos os meses, 2 vezes por mês, pelo menos, para o sul e centro-sul de Roraima. Começando ali por Mucajaí, Iracema, visitando cada vicinal, cada lugar, comércio, Câmara de Vereadores, prefeituras, e eu conheço muito bem aquela região. 11 anos fazendo o Jornal Roraisul, e aí o Jornal Roraisul infelizmente morreu porque quiseram se apoderar dele, e eu conheço um pouco a história política de Iracema. Mas faz um tempo que eu não ando por lá, vereadora. Como é que está a situação em Iracema hoje? Iracema, atualmente, ela se encontra, digamos assim, em um estágio muito complicado, muito vulnerável, digamos assim. Eu paro e penso assim e digo que, meu Deus, eu escolhi talvez o pior momento de Iracema para ser vereadora. Ou não. Né? De repente você sai com um nome consolidado porque são nas adversidades que as boas pessoas se sobressaem. Isso. Né? Ou não, né? Ou talvez eu vim realmente para mostrar para as pessoas o que muitos não sabiam. Muitos eram enganados por discursos políticos que não eram verdades, né? E que cada acontecimento que ocorria no município de Iracema tinha sempre uma situação, sempre uma resposta que a gente sabia que, na verdade, não era verdade. Era somente para tentar enganar a consciência das pessoas. Então, eu penso assim, não, eu tenho que pensar ao contrário, que eu vim realmente para fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo não tendo esse total poder de fazer essa diferença. Então, a definição do seu mandato seria fazer a diferença diante da situação, das circunstâncias em que Iracema está mergulhada hoje. Isso. Dessa forma. Fazer a diferença, tentar resolver de alguma forma. Porque, assim, eu quero até primeiro agradecer o seu convite por estar aqui. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Esse é um meio que nós podemos mostrar para as pessoas, para a população, o nosso trabalho. Porque nós, políticos pequenos, digamos assim, que o vereador é pequeno, querendo ou não, e grande ao mesmo tempo, porque nós somos a base, o primeiro degrau da escada. O primeiro contato da população com o poder, né? Isso. O primeiro contato.
E eu agradeço a você por estar aqui para poder mostrar para as pessoas o que elas precisam saber. Aqueles que não sabem, né? Porque a maioria do povo de Iracema e até de Roraima, porque isso aí está no estado inteiro. Está escancarada a situação. Está escancarada a situação. Né? Que Iracema passa por um momento vulnerável e precisa de intervenção. E esse momento vulnerável, essa situação, pelo que você pinta nesse começo da nossa conversa, se deve a quê, vereadora? Como é que Iracema chegou nesse estágio de tanta vulnerabilidade? Eu acredito, e fazendo uma análise assim, do meu mandato hoje, eu imagino que essa situação chegou nesse ponto. Isso já vem de gestão anteriores. Gestões anteriores. Isso, já vem de gestão anteriores, né? Porque para se chegar no momento que está Iracema agora, não foi agora. Não foi, digamos assim, a prefeita Marlene tornou Iracema dessa forma. Mas sim gestores anteriores que vêm sobrecarregando, né, o sistema dentro de Iracema, a política mal feita dentro de Iracema, os recursos públicos mal administrados dentro de Iracema. E a prefeita Marlene, ela simplesmente abraçou essa causa para segurar isso, para segurar a onda dos políticos anteriores. Ela foi eleita, é lamentável. Ela foi eleita pelo grupo anterior, né? Exato. Então o compromisso dela é manter o que estava ali meio que embaixo do tapete. Exatamente. E o que você fala, vereadora, eu vou chamar de você pela juventude, chamar, um pouco mais jovem do que eu. Essas denúncias, essas irregularidades, esse desconforto da população já se sentia em 2020, 2019, quando eu passava corriqueiramente por Iracema, coletando informações, ouvindo vereadores. Tinha um vereador chamado Luiz do táxi, enfim, era um vereador que sempre era nossa fonte de informação, e ele fazia oposição ao prefeito, acho que era o único. Eu não lembro se agora o ex-vereador agora acho que é vice-prefeito, o Kiko, né? O Kiko agora é vice-prefeito. Né? Francisco das Chagas, o Kiko. Ele era uma fonte de informação também, mas aí muda de lado, passa a compor a administração, muda o perfil, enfim. Sim. São as arrumações do poder, mas já tinha muita coisa sendo denunciada quando eu passava por Iracema. Sim. E me parece que só se acentuou, né? Isso, só se acentuou. E a bomba praticamente explodiu agora, né? Por quê? O que eu vejo assim, na administração de Iracema, na gestão da Marlene de Iracema? Aí eu preciso lhe interromper para fazer uma pergunta para ficar claro aqui. Tá. Você é oposição à prefeita? Eu quero que fique bem claro aqui, olha. Eu não sou oposição à Marlene prefeita. A pessoa. A pessoa prefeita. Não. Eu sou oposição às situações que estão acontecendo, à má gestão da prefeita. Né, as situações que precisam ser resolvidas dentro de Iracema. Porque eu não tenho nenhum problema em, quando ela faz algo de bom, que beneficie a população, em aplaudi-la. Em reconhecer. Em reconhecer, em apoiar. E isso é a boa política, né? O político consciente age assim. Exatamente. Critica o que merece crítica e reconhece o que merece reconhecimento, né? E eu sempre fui assim. Há quem diga que eu virei de lado. Não foi isso. Entendeu? Eu sempre fui aquela vereadora que, desde o começo, bati no ponto certo, defendi o que era certo. Isso foi uma promessa que eu fiz um juramento para isso, entendeu? Então, eu não sou oposição a ela. Se ela me chamar e dizer assim, vereadora, a partir de hoje, eu irei fazer as coisas certas, eu irei fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas, administrar o dinheiro público. Você está disposta a ouvir e a colaborar? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu quero o bem das pessoas. Olha, a situação de Iracema está complicada. As pessoas... Posso continuar, né? Pode, claro. As pessoas, elas estão com 3, 4 meses sem receber seus salários. As famílias estão cada dia em uma situação de vulnerabilidade. O salário está atrasado há 3 meses? Mais de 3 meses. E outra, ela deu as contas dos funcionários, demitiu os funcionários sem pagar. Está entendendo? Então, isso é uma situação... Não tem como estar do lado de uma pessoa assim. Não tem como estar assim. A situação das obras inacabadas.
Obra tem prazo, tem contrato, tem, né, tem uma situação que precisa ser cumprida ali. Tem um cronograma a ser executado, tem fim, né? Exatamente, tem cronograma para ser executado. E não é executado, eu não consigo entender, entendeu? Essa história que eu coloquei lá nos meus vídeos também, como está a situação do esgoto, que eu sei, eu tenho ciência, eu já investiguei, eu já sei, já fiscalizei sobre isso. Não é a situação atual, é uma situação de gestão anteriores. Infelizmente, explodiu agora na mão dela. Mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser verdadeiro. E ela, como gestora que sabia da situação do município, tem que buscar uma solução. Tem que buscar uma solução, porque ela abraçou essa causa. As pessoas votaram nela. Querendo ou não, acreditaram nela. Que ela iria fazer o certo, né? E aí está uma situação desse jeito. O esgoto a céu aberto, obras inacabadas, os funcionários sem receber, o dinheiro mal administrado. A situação de festa sendo feita no momento de fragilidade econômica dentro do município. Quando o dinheiro poderia ser revertido em benefício da população. Isso, exatamente. Né? Entende? Quando o dinheiro essa é a frase, quando o dinheiro poderia ser revertido em benefício da população, em primeiro lugar. Não dizendo que a cultura, que festa não é importante. Sim, é importante. Mas, em primeiro lugar, o bem-estar das pessoas. Aí algumas pessoas podem dizer... A vereadora Valda Lemos, ela critica demais a prefeita. Como é que você responde a esse tipo de questionamento? Então, é o que eu falei agora. Eu não critico a prefeita, eu critico a administração dela. Né? Eu critico a prefeita Marlene por ela não ter atitude voltada para o que é correto. Numa conversa prévia, quando a gente acertava a sua entrevista aqui, você dizia... Eu não quero criar problemas para a prefeitura, eu quero apontar soluções. É isso, basicamente, né? Exatamente, eu não quero jamais criar problemas, eu quero apontar as soluções. Quero que ela traga solução junto com a gente. Vereador, nós estamos ali para ajudar ela, entendeu? Nós sabemos que Câmara é Câmara, eu sempre entendi dessa forma. Executivo é executivo, legislativo é legislativo, mas nós podemos trabalhar junto para o bem-estar das pessoas. É isso que eu penso. E é o que deve acontecer. Cada poder com a sua prerrogativa, a sua independência, apesar de que o Poder Legislativo, a Câmara, é o órgão fiscalizador primeiro do Executivo, mas também um órgão colaborador para fazer indicações, para dizer onde as ruas estão carecendo de atenção, para denunciar onde a coleta de lixo não está acontecendo, onde as famílias estão sem iluminação pública. E isso é colaborar, né? Aliás, você de Iracema... Quando você estiver assistindo o nosso podcast, deixe o seu comentário aqui. Você concorda com a vereadora Valda Lemos? O que é que está deficiente, o que é que está deficitário aí no seu município, em Iracema? Esse município que eu gosto tanto, tão aconchegante. Aliás, eu estou com saudade daquele pão de queijo das meninas lá da BR. Muito Aquele bom. café da manhã das irmãs, né? Acho que o nome é o lanche das irmãs. Eu passava lá sempre que eu ia, comia aquele pão de queijo quentinho com aquele café com leite e nunca mais eu fiz isso. Eu conheço Iracema, pode ter certeza, eu gosto daquele município demais. E aí, vamos voltar aos salários porque isso me preocupa. São todos os servidores que estão com o salário atrasado? Servidores municipais? Não são todos. A maioria dos efetivos, eles estão com salário em dias, né? Só os contratados e os contratados que estão com salário dessa forma atrasada. Terceirizados. Até os comissionados, que é os cargos de secretário, né? Esses aí estão tudo certinho. Fazem parte lá do grupo da prefeita. São então os primeiros a receber, certamente. São os primeiros a receber, com Agora certeza. os terceirizados, aqueles seletivados, contratado ali, está numa situação difícil. 3 meses sem receber. E o que é que se responde em relação a isso? O que é dito? Por que é que não paga? Então, deixa eu falar para você. Eu entrei com requerimento na Câmara para compreender o motivo pelo qual tudo isso vem acontecendo. O que é que foi feito? Não passou o requerimento. Como é que eu vou conseguir compreender que todos os meses cai dia 10, dia 20, dia 30 o dinheiro na prefeitura e não é pago os funcionários? São quantos vereadores? Feito? 9. De 9 só você cobra. Tem outro vereador também, que é o Sandro de Campos Novos. O Sandro de Campos Novos também dá um aperto na prefeita. Dá sim. Entendeu? Atualmente ele está também batendo nessa tecla, cobrando, fazendo o trabalho dele, como a gente consegue, né?
do nosso jeito e da nossa forma. Mas ninguém responde a contento, ou seja, a gestão não responde. A gente está cobrando, fazendo a nossa parte, fiscalizando, mas nós somos taxados pela prefeitura como errados. Perseguindo, nós estamos perseguindo, criando problema, e não é isso. Nós somos a voz do povo. Nós precisamos buscar forma, cobrar, né? Se está errado, ela tem que buscar meios para consertar. Você está fazendo exatamente o papel para qual você foi eleita. Justamente. Que é representar o povo, os interesses do povo. Quem votou na Valda Lemos, Isso. no Sandro de Campos Novos, Sim. eu não sei o nome de todos os vereadores, nos 9 vereadores, eles querem se sentir representados. Exatamente. Não dá para votar num vereador e depois ele se omitir, se esconder atrás de uma moitinha e só ficar observando e acenando para o Poder Executivo. Não dá, né? Exatamente. Eu falo assim, meu irmão, que o povo de Iracema, ele não está mais bobo. Eu vejo isso com muita alegria, que o povo de Iracema, ele está vendo o que está acontecendo. As redes sociais, a internet ajuda muito, exatamente. né? Hoje em dia, as informações, elas estão muito rápidas. Muito rápidas. Antes não. E antes ninguém esconde nada mais. Antes conseguiam colocar debaixo do tapete muita coisa. Hoje não mais. Até conseguem. Quando a prefeitura tem a maioria dos vereadores lá amarrado. Né? Até consegue. Mas é por tempo determinado. Uma hora alguém vaza alguma coisa. Uma hora alguém... Né? Alguma conversa de WhatsApp sai do rumo e chega uma hora dá certo. Chega ao público, né? Então, assim, eu te falo que o povo de Iracema não está mais bobo porque eu sei que eles estão observando quem está lutando, quem está brigando, quem quer o melhor realmente para o nosso município. Porque nosso povo, ele merece. Quem está lá hoje, eu sou nascida e criada em Iracema. Meu pai faleceu, é enterrado naquele cemitério de lá. E quando eu fui ser vereadora, foi com o intuito de cuidar, de melhorar, de zelar. Quem conhece, quem anda próximo a mim, os meus eleitores, eles sabem como eu sou. A vereadora mãezona, digamos assim. Eu gosto das pessoas. Quem é político tem que gostar de pessoas. Não é gostar de dinheiro. E mulher tem um diferencial quando entra na política, porque ela leva esse sentimento de maternidade para dentro do parlamento. Exatamente. Né? Eu quero fazer um adendo aqui. Nós estamos falando sobre poder, política, e eu acabei de lançar na Amazon A Narrativa do Poder, um novo livro que fala sobre como se constrói o discurso político para criar, moldar a realidade que você acha que está vivendo e acha que está vivendo sabendo de tudo, se informando 100%. A Narrativa do Poder fala exatamente como são construídas as histórias nos bastidores do poder. É um livro que você precisa ler. Está na Amazon. Só procurar por A Narrativa do Poder. E muito em breve nós vamos estar com a página de pré-venda própria do livro e com ele impresso para um lançamento físico. Aguarde. Aí, vereadora, as obras, vamos voltar às obras inacabadas. Quais são, quantas são e quais seriam as mais importantes e inadiáveis que estão deixadas para lá? Olha, tem uma lá que está... Até fiz um vídeo recentemente sobre ela, né, mostrando. Vou falar de uma bem antiga e inacabada, o esgoto. A questão do esgoto, que é da época ainda do ex-prefeito Joaquim Ruiz. Olha onde a gente vai mexer. Olha, se eu te disser que eu fiz, durante os 11 anos do Jornal Roraima, no mínimo, 6 matérias sobre os esgotos de Iracema. No mínimo. É mesmo, e nada, E né? nada. Já tem, estamos em 2026, 5 anos que o jornal não existe mais. E olha, antes do ex-prefeito Jário, eu já fazia matérias sobre os esgotos. É uma situação que não se resolveu. É bem complicado ali a situação, meu irmão. É uma luta que a gente não pode se cansar. Porque eles fazem cansar a gente, até que a gente desiste. Mas eu não vou desistir. Então, aquela questão do esgoto, eu já fui na CAE, buscar informações sobre aquela situação. É uma obra antiga, que nunca foi terminada. Nunca foi entregue à CAE. No entanto, a CAE, ela se exime da responsabilidade. Entendeu? Não fazem nada, não. Eu fui esses dias levar um ofício para a CAE, para resolver aquela situação que está lá. Aquelas famílias ao redor ali, daquele esgoto a céu aberto, estão sofrendo. Você fala da CAE no escritório do município? A CAE é aqui. Eu vim aqui, a CAE. Trouxe um ofício para ver o que eles poderiam fazer lá, mandar um caminhão fossa para limpar. O que eu recebi da senhora lá, que eu não vou citar o nome dela aqui, né?
mas é uma das diretoras da CAE. Ela disse que não iria mandar porque tinha um contratado lá pela prefeitura para fazer esse serviço lá. E que aquele esgoto nunca tinha sido entregue, aquela obra. Me parece que tem sempre teve esse entrave de as pessoas, a gestão municipal lá de Iracema, não dialogar, como é que eu posso dizer, operacionalmente no repasse dessa obra para a CAE, para que pudesse ser concluída. Pois é, mas como é que fica, né? As pessoas têm que continuar pagando as suas taxas, né? Pagando por uma coisa que elas não recebem. Tem que ter um jeito. É preciso buscar dialogar, né? É preciso resolver esse problema. É preciso resolver. A empresa poderia mandar uma equipe para ver. Exatamente. Para construir uma solução junto com o município. Justamente. Né? A gente precisa que seja resolvida aquela situação. A CAE também, o governo do estado, poderia também ajudar a fazer alguma coisa em relação àquela situação, porque está difícil. É um problema de saúde pública ali, e não só de saneamento básico, entende? Então, a gente precisa resolver isso ali, é o que eu bato sempre na tecla. Isso ali é uma obra antiga que eu converso com os colegas vereadores e eles sempre falam a mesma coisa. Isso aí não tem jeito, não. É de décadas. É de décadas, porque, né? É como eu disse, eu passei 11 anos visitando todos os meses, já tem mais 5, são 15 anos, e já era anterior a isso. Realmente é um problema crônico, né? Para a saúde das pessoas. Aonde nós vamos parar com isso, né? Eu fiz muitas matérias sobre essa questão, ruas de Iracema. Tinha um bairro lá, eu não lembro mais o nome, mas era um bairro já afastado, aí já dava numa rua de terra, que as pessoas reclamavam muito da falta de urbanização. Ainda tem esse problema lá? Ainda tem, amiga. Desordem, né? A desorganização urbana tem, sim. Lá tem, a maioria das cidades tem, né? Sim. Infelizmente é assim, a cidade vai crescendo de forma desordenada, e aí vão fazendo estrada onde não deve, passando por onde não deve, e não organiza direito a questão do esgoto, do saneamento básico. É complicado, é difícil, bem complicado. Vamos falar aqui da outra obra assim, que está causando um problema lá sério para as pessoas, que é uma obra que foi aberta lá, não me recordo de cabeça a data agora, né? Mas era para ter sido concluída em outubro. Em janeiro, se eu não me engano, foi dia 1º de janeiro, se eu não me engano, essa data. E era para ter sido concluída em outubro. E está lá a obra aberta, uma vala terrível, que é para o escoamento da água pluvial, né? Não colocaram manilhas, nada? Não. Preste atenção, colocaram as manilhas dentro, enterrar as manilhas lá numa parte onde tem só mato, enterrar as manilhas dentro das valas, sem menos organizar nada, sem nenhuma organização. E sem falar na sinalização, que não tem. Entende? Então, isso aí traz uma revolta para as pessoas. E na avenida principal da frente ali, na hora que chega, a primeira cara que se vê... É o cartão postal da cidade hoje. O cartão postal da cidade é aquela obra inacabada ridícula que tem lá. Feio demais. É uma situação difícil. Difícil, né? Terrível. E aí, transparência. Você tem tido acesso às documentações da prefeitura? Esse é o grande problema. Lembra quando eu falei dos requerimentos? Sim. Que eu solicitei todos os processos para a gente compreender o funcionamento de Iracema. Pagamento de funcionário, obra, os processos de projetos, né? Tudo isso. E o que os vereadores fizeram? Blindaram a prefeita. Não aprovaram os requerimentos. Apenas eu fiquei lá, que foi justamente no dia daquela sessão, né? Apenas eu fiquei lá com cara de tacho na Câmara, querendo uma coisa que os outros não queriam, que era o bem das pessoas, né? Que era resolver, tentar entender os vereadores, verdadeiramente. deixa eu ver se eu entendi. Os vereadores não aprovaram o requerimento para você receber os documentos que iam te dar as informações necessárias de coisas que são do interesse da população. Exatamente. É delicado, realmente. É delicado. Eles não aprovaram. Entendeu? 7 vereadores votaram não. Só você e o Sandro... Só eu, que no dia que teve uma confusão na Câmara, né, do Sandro, o Sandro foi embora nesse dia. Eu lembro, eu recordo. Você lembra, né? Então, os 7 que tinham lá votaram não. Ou seja, não há um entendimento por que não paga o funcionário em dia. Não, aquela obra inacabada. Não, a tudo que se refere ali, que eu coloquei lá o requerimento todo para eles. O
que eu queria, que a gente precisava analisar, fiscalizar, entender, para a gente poder falar. Mas não, eles não dão, eles não entregam. No dia daquela confusão, aí eu vou retomar, você bateu na mesa, você levantou a voz, foi quando eu senti necessidade de conversar com você, vontade, na verdade, e você disse que chegou a ser ameaçada. Lá no meu Você Instagram. quer falar sobre isso? Sim, Aí falo. Tranquilo. Criaram uns 5 fakes, né? Perfis fakes. Foram lá no meu Instagram depois daquela sessão. E falaram pra mim lá que no outro dia eu iria amanhecer com a boca cheia de capim, né? E outro falando que era pra mim ter cuidado, que eu tinha família. E outro falando que iriam pegar meu marido. E não sei... Gente, coisa absurda. Ameaças, entendeu? E eu sempre printo, né? E tô indo atrás de saber quem criou aquilo lá. Eu estou nessa situação de investigação. Registrou boletim de ocorrência? Registrei boletim em relação, sim. Levei os prints, tudo. Entendeu? Uma hora descobre, pra entender uma hora por que chega... estão fazendo isso. O que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo errado, né? Está fazendo o que deve ser feito, né? Eu não estou fazendo nada de errado para que eles cheguem a esse ponto. O que tem ali, será? Que eu não posso saber. Por que se tiver tudo certinho, por que eles não mandam os processos para nós analisar, para me ver? Para a gente fazer uma auditoria na Câmara e entender. Por quê? Tem alguma coisa. Sempre tem. E eu não sou vereador, eu não sou político no sentido de que eu não tenho mandato, mas eu sei exatamente o que é ser perseguido e ameaçado. Nessas minhas viagens pelo interior de Roraima, já teve prefeitos que disse que ia mandar me pegar, já teve deputado que disse que ia mandar me pegar. Não conseguiu e nem vai conseguir, porque existe uma mão soberana sobre mim. É verdade. Entendeu? Sobre você. Sobre nós. Prefeito lá do sul, extremo sul do estado, São João da Baliza na época. Hoje eu nem sei o que é que ele faz da vida, mas eu sei que o mandato dele passou e eu continuo aqui. Aliás, é uma coisa que eu sempre digo para quem está no poder e tenta me intimidar. O seu mandato dura 4, no máximo 8 anos. Isso. Eu vou ser jornalista a vida inteira. Eu não vou me aposentar, que eu quero continuar fazendo raiva a gente. Eu vou continuar exercendo o jornalismo até o último dia que eu tiver força para isso. Porque tem coisas que causam indignação, e eu acho que pessoas como eu e como você, a gente vem para o mundo como uma missão de ser, no mínimo, digno, pelo menos digno, né? Pelo menos ter a hombridade de sustentar a palavra e dizer, eu vou seguir esse caminho e é nesse caminho que eu vou trilhar, né? Então eu sei mais ou menos o que você deve estar passando, mas por mais que a pressão pegue, e às vezes você começou o programa dizendo, o podcast, eu escolhi a pior hora para fazer, era a sua hora, porque é assim que a população vai lembrar da vereadora Valda. É verdade. Talvez a única voz que eles vão lembrar, defender os nossos interesses, a nossa dignidade, os nossos direitos, enfim. Sim. E a Câmara, além de você, era a pergunta seguinte, você sente que você está meio que sozinha nessa jornada de cobrar clareza, cobrar explicações do Poder Executivo? Eu vou já lhe responder essa questão aí. Vamos falar aqui só de uma outra obra que dói meu coração muito lá em Iracema. É uma obra que tem lá da escola, que seria uma escolinha. O nosso município de Iracema não tem uma escola digna para nossas crianças do nosso município. E eu sempre falei assim, sempre falo para o meu marido, Daniel, que assim, amor, se eu ganhasse na Mega Sena, será que eu poderia fazer uma escolinha com nossos alunos de na sede do município? Na sede. Não Sim. tem uma escola digna para as crianças, né? Não tem. Uma escola que eles merecem de verdade. Quantas escolas tem na sede, quais são elas e como é que estão hoje? Então, só um minutinho. Então, eu fico triste porque tem essa obra lá, que está cheia de mato, que era para ser uma escola, né? E, na verdade, também ficou como um elefante lá, branco que fala, né? Isso. Que... Inacabada. Inacabada. Já faz quanto tempo? Rapaz, aquela obra ali, mano, ela já tem um tempão, porque ela não é de agora da gestão da Marlene, não. Ela é da gestão do ex-prefeito Jairo lá.
E tem outras, né? Outras lá que é da gestão dele também. A questão das casas, né? Que é uma situação você já viu falar, Que eram né? 300 e viraram uma. 300 casas, né? Que nunca ninguém viu, ninguém 13 sabe. milhões de reais que foram, sabe Deus para onde, que eu Emendas também pedi Pix. esse processo, né? Emenda Pix. E foi para onde esse dinheiro, meu Deus? Que não fizeram a casa, certamente fizeram cadastros das pessoas, enganaram a consciência das pessoas, cara. E fizeram uma casa que está lá no meio do terreno, nada. lá, só mato também. Gente, eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso. Eu não consigo entender como é. Eu estava curiosamente falando com alguém na hora que eu estava almoçando sobre essa questão. Como é que um município recebe emendas repassadas direto para construir 300 casas? Podia ter pelo menos feito um faz de conta, vou fazer 50, 30, 60. Fez uma. E o dinheiro foi para onde? Sendo que a emenda foi repassada. E a investigação começou, me parece que parou, ninguém sabe como é que está. Você tem alguma informação sobre isso? Amigo, eu busquei também informação sobre isso. Mas olha o que eu escuto, que eu não vou dizer para você nome. Vereadora, não mexe com isso. Isso aí é jaca grande. Jaqueta. Isso que eu escuto, entendeu? Não vou dizer nome de quem me disse isso, entendeu? Mas isso que eu escuto. Vereadora, fique quieta, não mexa com isso. Isso aí, o negócio é mais para baixo. É mais embaixo. A senhora nem estava no seu mandato para mexer com isso. Entendeu? Assim, mas as pessoas precisam saber o que foi feito. Quem era o presidente da Câmara que aceitou isso na época? O prefeito era o Jairo. O presidente da Câmara era o Edson Pereira, o Edinho chamado. Então, eu no lugar de presidente, o que eu tinha que fazer? Né? Eu tinha que ter cobrado no lugar dos vereadores, não podia deixar esse dinheiro voar assim. A não ser que eu também estivesse junto no pacote, né? Porque é uma situação bem delicada. Bem delicada. É uma questão que precisa ser investigada mesmo pelo Ministério Público Federal, que nem está sendo mesmo. Tão delicada que já saiu no Fantástico. Isso. Já foi assunto nacional. A gente não está criando nada. Não. O Metrópolis já falou. Sim. O Globo já falou. Sim. O Fantástico já falou. O Jornal Nacional já falou. Enfim. Eu me envergonho disso. Não porque eu estava lá no meio disso, jamais. Entendeu? Mas por que os colegas vereadores da época não fizeram algo? Porque a Câmara é para isso. Não é? O papel da Câmara, do vereador, é fiscalizar o executivo. Cobrar transparência. Para onde os recursos foram? Cadê? Exatamente. Cadê a casa? Por que não andou? Cadê as casas? Né? Cadê o dinheiro? O que foi feito, meu Deus? São perguntas que os vereadores são eleitos para fazer. Exato. Né? O papel do vereador não é só aprovar projetos. O orçamento, aprovar projetos. Não, é cobrar. É quando as coisas não saem a contento, quando falta uma escola, quando o posto de saúde está caindo aos pedaços. Isso. É dizer, ei, prefeita, seja lá quem for que esteja no poder, acorde, vamos cuidar disso aqui. Se não tem recurso, vamos buscar uma emenda. Mas vamos buscar uma emenda e vamos aplicar o dinheiro, né? Porque só buscar emenda não adianta. Não adianta. Né? E quando eu falo assim, acho que meus olhos brilham quando eu falo sobre isso. Quando eu falei, fiz um vídeo, né, sobre o Arraial lá, Iracema Junina dos Sonhos. Será? Né? E aí, será que a Iracema Junina dos Sonhos é aquela Iracema que está lá hoje? Ou para as pessoas, o que seria uma Iracema real do sonho das pessoas, né? Para a gente ir lá se sentir bem, estar lá vendo as pessoas bem, fazendo movimentar a economia dentro do município, movimentando os comércios, pequenos comerciantes, né? O posto de saúde munido de remédio, médicos, pessoas para atender o povo, as obras terminadas, uma escola grande para as crianças, para as famílias, né? Então, eu acho, Luiz, que isso é tão simples, cara. Eu acho básico, isso tão simples e básico. É o elementar que uma cidade precisa oferecer para o seu povo. E não tem né? o mínimo no meu município de Iracema. As pessoas sofrem com isso. Então, isso é o mínimo, é o básico, porque todo mês chega a conta de energia. Sobre a energia, as ruas escuras.
Não tem iluminação Não pública. tem iluminação pública. Eu também fiz, ao tempo em que eu era editor e repórter do Jornal Roraima Sul, meia dúzia de matérias sobre isso ao longo do tempo. Em Campos Novos, irmão, tá tudo escuro lá. Não tem iluminação pública para o povo, só tem iluminação das casinhas do povo lá, sabe? É uma situação que dói. Eu já fiz várias indicações na Câmara. Tudo isso que eu estou falando aqui tem indicação minha na Câmara. Porque o que a gente faz, além de aprovar projeto lá que vem da Prefeitura, do Executivo, tem nossas indicações também, nossos projetos dentro da nossa competência. Sim. Né? Então, a gente faz. Eu e os outros demais vereadores também fazem. Eu não posso aqui dizer que eles não fazem, porque eles fazem, pedem também. Só que, a maioria das vezes não é respondido. Eu preciso fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou fazer duas em uma. Qual é a sua relação com os demais vereadores? Você já falou um pouco. E você não tem medo de ficar isolada politicamente? A minha relação com eles é tranquila. Né? Eu não tenho medo nenhum de ficar isolada, até porque eu não estou ali para criar contenda, nada. Como a gente já falou aqui, o meu papel dentro da Câmara é fazer o meu trabalho pelo qual o povo confiou em mim. E eu jamais vou decepcionar aquele povo que me deu a mão, que acreditou em mim. Sabe por quê, Luiz? Acho que você nem sabe. Eu estava praticamente longe de Iracema há 20 anos. Morando aqui em Boa Vista. Desempenhando suas funções de servidora pública aqui na capital. Aqui na capital, sendo professora aqui na capital. E quando eu decidi ser vereadora lá, eu ouvia muitos deles falar: essa daí não tira nem 10 votos, nem 20 votos. O que ela está fazendo aqui? Acha que vai ganhar. Né? E foi superado. Então, as pessoas acreditaram em mim. E eu não posso decepcionar meu povo. Eu tenho isso no meu coração e na minha mente. Entendeu? Se for para a dona Marlene fazer o certo, nós estaremos ali, apoiando ela para fazer o certo. Agora, o errado, ela não conte comigo, amigo. Nem ela e nem os vereadores também. Porque, do contrário, você acaba sendo conivente e quem acreditou em você... Exatamente. Aí vai dizer, mudou de lado. Isso. Então, o que eu falo assim, sobre os meus colegas vereadores? Eu tenho o maior respeito por cada um deles. Entendeu? Que eu não vou julgar nenhum. Quem vai julgar eles é a população. Vai chegar um momento que eles serão julgados. Entendeu? Que eles irão lá pedir voto de novo. Que eles irão pedir oportunidade de novo e tem que ter um discurso para pedir aquele voto. Então, não sou eu que vou julgar cada um deles, entendeu? É o povo. É o nome que eles fizeram ou deixaram de fazer. Exatamente. Que vai ser avaliado pela população. Né? Exatamente. Eu recebi hoje pela manhã um documento de um rapaz chamado Gilberlândio. Uhum. É um cidadão que vive o dia a dia do município, bastante politizado, pelo que me parece. Ele fez um manifesto público do cidadão de Iracema, e ele assina: eu, Gilberlândio Barbosa Lopes, filho, venho perante a sociedade, perante Deus, apresentar este manifesto público para que todos saibam o que se passa em Iracema e para clamar por justiça. Aí ele fala de corrupção, a Operação Voto de Cabresto, da Polícia de Cabresto, os 400 mil para comprar votos nas eleições, o ex-prefeito foi preso em flagrante, a atual prefeita é investigada, o Ministério Público pediu cassação de mandato, a população espera, mas nada é decidido, e ele vai: desvio de recursos da saúde, Operação Cíclica Impetum, cerca de 4,8 milhões do Fundo Municipal de Saúde. Aí ele vai listando: Operação Acesso Negado, 55,7 milhões em emendas federais. Salários retidos, você já falou sobre isso, pessoas que não estão recebendo. Gastos com diárias aumentaram 34,5%, e é muita coisa. Essa situação, basicamente, ele resumiu aqui o que você já trouxe aqui. Com certeza. Ele está mais certíssimo. Ampla, né? É exatamente isso. E entre outras coisas, juntando o que tem aí, mais o que eu disse aqui. E essa é a nossa situação. Para um município que não é tão grande e cuja base da economia ainda é a agricultura, né? Ainda é a agricultura. Mas atualmente está sendo que nem é mais a economia de contra-cheque, né? Porque até a agricultura está morrendo por falta de incentivo. E aí eu pergunto: a Iracema vive de quê? Como é que a população vive, afinal de contas? É essa questão. Hoje em dia as pessoas sofrem por quê?
porque é uma economia de contra-cheque, vive às custas da prefeitura mesmo, porque não tem projetos sociais voltados mesmo para gerar renda dentro do município. Não tem, amigo. E os nossos agricultores, que meu pai até fazia parte desses grandes agricultores que traziam isso para dentro do nosso município, já se foram, entre outros, já se foram. A velha guarda está indo, está ficando cansada. E aí, os que ficam, os filhos, geralmente, não seguem o mesmo caminho. Vende, aí já viu como é que fica, né? Vai acabando aos poucos essa E aí questão. você é a voz, já que o seu pai fez parte da história de Iracema como produtor rural, vem a Valda Lemos para tentar levantar essas bandeiras, né? Meu sonho, amiga, é um dia poder ver meu município, as pessoas dizendo assim, poxa, nosso município hoje vive uma situação boa, porque já viveu no passado momentos difíceis, mas hoje vive momentos bons. Esse é o meu maior desejo do meu coração, de ver nosso município crescer, de ver tudo aquilo ali resolvido, dar a César o que é de César, os problemas que foram causados dentro de Iracema têm que ser colocados na competência de quem causou. E aí eu tenho que perguntar, o que é mais urgente hoje resolver em Iracema? De toda essa caoticidade que você desenhou pra gente, de todo esse drama urbano, político, o que é mais urgente de resolver em Iracema hoje? Amigo, o mais urgente para resolver Iracema é um conjunto. Não tem algo assim específico assim, só isso, né? A gestão pública em si tem que ser resolvida. Ela tem que se resolver. Ela tem que abandonar certas pessoas, o que ele fez ou deixou de fazer, e seguir pelas pessoas. Eu sei que isso é difícil. Então, a gestão pública ela tem que melhorar a vida das pessoas de forma geral. É tudo. Tudo está de cabeça para baixo ali. Uma repaginada 100%. 100% tem que repaginar, tem que rever. Saúde, educação, infraestrutura, economia, nossos funcionários sem receber, os nossos professores efetivos nunca receberam seus direitos, férias, décimo, progressões, tudo atrasado, não paga. Nunca foi, acho que nunca receberam, nunca é muito tempo, mas há muito tempo não recebem, né? Há muito tempo não recebem. Isso é triste, porque os nossos professores são pessoas... não é porque eu sou professora puxando para a minha sardinha, não. Mas os professores, para mim, todos eles tinham que ir para o céu. Porque o que a gente faz, um milagre um professor faz numa sala de aula, outra pessoa não faz, mano. Então, eles merecem um mínimo de dignidade. O que a gente costuma dizer, e não só por sermos professores, porque eu acabei descobrindo que você é professor e eu também sou professor, então a gente pode estar... Alguém pode dizer, vocês estão defendendo a própria sardinha, puxando sardinha para vocês mesmos, mas não é. Até porque eu sou muito mais jornalista do que professor. Eu atuo como jornalista com muito mais... hoje eu estou até fora de sala por conta de questão do que a pandemia causou, né? De crise de ansiedade, essas coisas todas. Mas o fato é que os professores, eles são os formadores de todos os demais. Sim, toda exatamente. A sociedade, o médico, o advogado, o jornalista. Sim, eles são os anjos da sociedade. Os radialistas, todo mundo passa pelas mãos de um professor. E olha verdade. Que eu me tornei professor exatamente por conta disso. Eu tive professores geniais. A dona Lili, que me alfabetizou, que eu nunca esqueci. Na faculdade de letras, onde eu me formei como professor de línguas, o professor João Hilário Coelho Correia, que foi prefeito de uma cidadezinha vizinha, Barbalha, mas que era um radialista estiloso, o mais famoso para noticiarista da região, e que ele é muito responsável pelo que eu sou hoje como jornalista, como radialista. A forma de falar, a forma de se portar, a forma de usar a caneta no bolso ele me ensinava. Então, assim, os professores são isso, né? Verdade, e fazem toda a diferença na vida das crianças, dos alunos, dos adolescentes. Eles, né? Faz, amigo. Nós fazemos. E, infelizmente, quase sempre não são valorizados como deveriam. Não são. No caso de Iracema, a situação é caótica. Principalmente ali onde eu vivo em Iracema, né, que é complicado, que eles mereciam o mínimo. Era seus salários, seus direitos,
pagos em dias, uma escola, uma estrutura para trabalhar de qualidade. Também as nossas crianças, né? Porque quando se fala em estrutura, tem que ser adequada para receber nossos alunos, para dar uma boa aula. Para receber alunos com a síndrome do espectro autista. Nossos alunos, né, portadores de deficiência. Tudo isso está faltando, irmão. Então, assim, quando você fala o que é mais urgente, não é tudo. É um conjunto. É um conjunto de políticas públicas que tem que ser feita dentro do nosso município. Não adianta fazer só melhorar a saúde, não adianta melhorar só a educação ou só a infraestrutura, não tem algo específico. Porque tu sabe que a nossa vida, ela precisa de um conjunto para poder andar bem. Sim, tem que ser um desenvolvimento holístico, né? Em todas as áreas. E isso as pessoas não estão tendo. Olha, é complicado, pessoas com suas contas atrasadas, com seus aluguéis atrasados, passam fome. Eu já vi pessoas passando fome. Se não recebe salário e só vive daquilo, como é que vive? E não tem outro jeito de trabalhar lá, não tem outra renda. Não tem indústria, não tem comércio pujante. Não tem comércio, isso, não tem. Como é que as pessoas vão viver, meu irmão? Então, o mínimo que a Marlene poderia fazer, era sentar, refletir e olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Eu posso fazer algo. Por que eu não estou fazendo? O que está acontecendo? Vou colocar para as pessoas. Eu falei que a mulher geralmente entra na política com um sentimento materno, ela parece que não tem esse viés, não, né? Aparentemente não. Porque o que as pessoas falam, reclamam, olha, eu recebo inúmeras mensagens no meu Instagram que as pessoas estão passando por isso, que fizeram isso, que foram maltratadas. Olha, é muita coisa. Meu querido operador, está perto de 1 hora já, não está? Perto de 1 hora, então eu tenho que começar a funilar a conversa, porque nosso programa ele tem, por estética, certo. 1 hora de duração. Beleza. Tá? Okay. Aí, eu sou obrigado a perguntar. Alguém pode dizer, criticar é fácil, e as soluções? E outra coisa, que para a gente ir afunilando mesmo, você pretende, sonha, deseja, em algum momento, disputar um outro cargo político? Enfim, continuar enveredando, buscando cargos diferentes? Então, nesse momento, o que eu penso, amiga, é fazer o meu mandato de vereadora. Até porque está na metade, né? Já está. É o primeiro mandato. É o primeiro mandato. E está na metade. E o que eu penso hoje é fazer meu mandato com excelência. O que seria excelência? Fazer o meu papel de vereador a risco. Mesmo sabendo que não depende de mim. Muitas coisas não dependem de mim. O vereador, ele não... Deu um branco agora na palavra. Ele não tem poder de decisão ali, né? Isso, ele não tem o poder de executar, essa é a palavra, exato. Exatamente. Ele não tem esse poder de executar a obra, executar tal coisa. Apenas a gente indica, vai lá, está junto com a administração, né, com a gestão, fala... Cobra se está sendo feito ou não. Exatamente. Não, leva um projeto, olha, isso aqui é um projeto que poderia ser feito assim, assim, assim... E é isso que a gente faz. Então, é isso que eu venho fazendo ao longo do meu trabalho como vereadora dentro do município de Iracema. E o que eu quero que as pessoas vejam é que eu estou do lado deles, que eu sou uma voz das pessoas de verdade, sem hipocrisia alguma, que eu não consigo, tá tudo bem aqui comigo, o resto que se dane. Não, jamais. Se não está bem com as pessoas, eu como vereadora, se não está bem o povo, não está bem para mim. Porque o meu mandato, ele é espelhado no que eu faço. E depende diretamente do que o povo confiou a você. Exatamente. Foram quantos votos, afinal? Eu tirei 184 votos. É para essas pessoas que você tem que dar satisfação. Exatamente. E para todos os que não votaram também. Exatamente. Porque você teve 184 votos, mas você representa o todo. Exatamente. Né? Seria fácil para mim eu olhar só para esses 184 votos. Eles são de boa, são tranquilos, são pessoas que me elogiam como vereadora. Esses meus 184 votos são pessoas que me conhecem, que andaram comigo, estão sempre ali do meu lado, me dando uma palavra, me mandando uma mensagem. Aí, vereadora, que Deus lhe abençoe. Eu sou grata todos os dias por essas pessoas estarem na minha vida.
Mas eu não represento só eles. Eu represento toda a população de Iracema, né? Mais de 9.000 pessoas, né? Eleitores. Então, eu estou aqui, nesse momento, não pensando em ser alguma coisa no futuro. Eu não penso isso, eu penso agora. Você quer ser uma vereadora de excelência comprometida com o seu mandato. Exatamente. Com a população de Iracema. Com a população, que é esse nosso trabalho. E eu queria que todos fizessem isso. O que eu sempre digo lá para meus colegas? Gente, é o seguinte, uma Câmara forte é uma Câmara unida. Quando a gente se junta, quando a gente se une aqui por um propósito, eu tenho certeza que uma Câmara forte é unida. Quem tem que bater continência para vereador é a prefeita. Eu lembro dessa frase, você falando lá. Quem tem que bater continência. A prefeita tem que bater continência pra gente. Isso, eu falo isso. Entendeu? Mas é difícil entrar na cabeça de pessoas, olha. De pessoas que não têm um pensamento igual ao seu. Eu entendo que as pessoas não têm que ter e ser igual aos pensamentos, mas tem que ter propósito ali. Porque eles foram na casa dos eleitores falando essas coisas. Vereadora Valda, eu entendo o seguinte. Como eu falei, os poderes são autônomos, né? Mas o executivo, seja em nível municipal, estadual ou federal, ele deve explicações ao legislativo. Exatamente. O legislativo existe para fiscalizar o executivo. Isso. Porque se não houvesse contrapeso, desanda. Porque se o legislativo não fizer o seu papel, desanda, como desandou em Iracema, né? Isso. Situação bastante delicada, onde o executivo não faz, desfaz e ninguém cobra. Não existe uma punição da Câmara. Porque ali, né, em Iracema, se os vereadores fossem unidos, nós já teríamos afastado a Marlene. Secretários são convocados? Não. Não. Para dar explicações? Você acha que vai? Nem convocam. Se nem né? os requerimentos eles não atendem. É complicado. Complicado, amiga, é complicado. É uma situação muito difícil. Mas vamos batalhar até que é aquele ditado? Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Uma hora dá certo. Se não der, a população já está enxergando as coisas, né? E sabe que tem que mudar. E que essa mudança, ela parte do nosso voto, irmão. Nós não sabemos, as pessoas, elas não têm noção do que um voto faz hoje na nossa vida. O poder que tem nas mãos. O poder, né? ainda, porque futuramente, eu sempre vejo assim que na frente vão tomar esse direito da gente. Mas ainda nós temos esse direito. E eu vejo que cada dia que passa, as pessoas elas estão percebendo. É lento o processo. Mas estão acordando. Mas estão acordando. E isso me deixa feliz. Que elas estão vendo, estão acordando, estão analisando as coisas. Porque as pessoas elas têm que analisar, de modo geral, as coisas. Não é só um acontecimento. E qual é a sua mensagem, enfim, para a gente... Olha, eu confesso que eu gostei da entrevista. Você estava meio temerosa de... será que eu consigo falar 1 hora? E falou muito bem. Você saiu... É professora, né? Tem repertório, tem leitura, tem uma causa, está comprometida aí com o seu mandato. Então, eu quero que você deixe sua mensagem final para os moradores de Iracema, porque daqui a pouco as pessoas vão estar se manifestando. Eu tenho certeza, eu penso que esse vai ser um dos episódios do MacuxiCast mais comentados e assistidos. Vai. Com fé em Deus, as pessoas vão assistir sim, vão deixar seus comentários sim, e vamos abrir os olhos, meu povo. O que eu falo assim? Qual é a mensagem que eu vou deixar para os moradores de Iracema em especial? É que a vereadora Valda, ela sempre estará do lado do povo. Vocês podem ter certeza disso. Eu terminarei meu mandato em 2028, com fé em Deus, com a sensação de dever cumprido. Mesmo sabendo que eu não tenho o poder de executar. Mas eu tenho o poder de fiscalizar, de cobrar, de mostrar. E graças a Deus, irmão, nós temos os meios de comunicação, as redes sociais, para a gente mostrar o que nós estamos fazendo. Porque se não fosse isso, aí sim eu estaria excluída. Aí sim eu ia lhe dizer aquela pergunta que você perguntou. Se eu tenho medo de me sentir isolada. Se não fosse os meios de comunicação que eu tenho acesso, eu estaria isolada.
Mas, graças a Deus, tem os meios de comunicação, tem pessoas como você que nos acolhe, nos traz para nós falarmos o nosso ponto de vista, defender o nosso ponto de vista. Eu penso que essa é a primeira de algumas entrevistas. A gente ainda vai voltar a conversar. Vamos sim, eu tenho fé que depois disso aqui muitas coisas vão melhorar. E assim, o que é que eu peço? Assim, a prefeita de Iracema, ela sempre dizia assim, que o Antônio Denário, que era o governador da época, não manda recurso, por isso que não paga os funcionários. Essa era a historinha, né? Mas, na verdade, isso nunca existiu. Nunca existiu, né? Então, eu peço assim, o apoio dos deputados, do governo do Estado, para ajudar a Marlene, né? Para ajudar ela e que ela, quando receber esses recursos, ela faça o certo. Coloque onde tem que ser colocado, né? De maneira correta, a risco. Porque assim anda, amigo. Apesar de estar um fracasso, mas eu acredito que ainda tem jeito. Iracema precisa, né, dessa Iracema mudança de chave, dessa né? mudança, o povo de Iracema precisa que você, Marlene, prefeita de Iracema, acorde, faça valer os votos que você recebeu no seu mandato. A gente precisa. É isso, vereadora. Obrigado pela entrevista, obrigado por ter aceitado sair de Iracema, rodar alguns quilômetros e vir conversar conosco aqui no MacuxiCast. Como eu disse, essa é uma entrevista talvez de algumas que ainda vão acontecer com a vereadora Valda Lemos. Sim. E foi bom conversar, passar Iracema limpo e eu me situar de muita coisa que eu já não sabia que estava acontecendo, apesar de que muitas dessas coisas tiveram começo quando eu percorri o município todos os meses durante 11 anos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu irmão. Agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando, né, falando sobre o meu município de Iracema. E eu espero um dia voltar novamente para falar que tudo melhorou. Né? Que tudo melhorou, que o povo está feliz, que as crianças têm uma escola boa, que os professores receberam seus salários, que todos os funcionários estão com seus salários em dias, que receberam seus direitos, que a saúde funciona, a infraestrutura também, e que tudo esteja bem. Eu espero um dia voltar para a gente comemorar isso. Que assim seja, então, eu também espero. Esse é o MacuxiCast, o podcast de cultura, política e sociedade de Roraima e da Amazônia. A entrevista com a vereadora Valda Lemos de Iracema, uma guerreira que está lá fazendo valer o seu mandato. Eu sou Luiz Valério e volto qualquer hora dessa com mais uma entrevista sincera, franca e que seja útil à sociedade. Um abraço, até a próxima.